a coordenação do evento, em especial aos membros da Comissão de Direito Tributário da nossa OAB do Amazonas, o faço na figura da nossa conselheira, presidente Ragélia Canavati, saudando também nosso presidente da Comissão de Aperfeiçoamento Jurídico, doutor Ramacris, e todos os integrantes da Comissão de Direito Tributário da ORB, que organizam esse grande evento, segundo simpósio de Direito Tributário do Estado do Amazonas. Estava até ontem conversando com o professor Carlos Alberto Ramos Filho, que é um grande tributarista constitucionalista do Estado. Ele diz que os eventos aqui no Amazonas têm a característica de ser o primeiro, né? O primeiro não sei o quê, o primeiro seminário, o primeiro congresso. Tem muita dificuldade de ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, né? E a gente vê aí nesse segundo simpósio, lembrei aqui do Ramacris, em júri simulado, está na 7ª edição, 8ª edição, né? Jogos na 5ª edição. Então, assim, o papel que as nossas comissões da ordem fazem de perpetuar o conhecimento jurídico e permitir, né, o aprofundamento das questões jurídicas. E aí eu quero parabenizar a nossa Comissão de Direito Tributário, que nessa pandemia, onde a gente tem um novo formato de eventos, eu sei que tem muita gente assistindo a gente aqui, pela plataforma Simpla, evento certificado, inclusive. Muita gente está aprendendo direito tributário, muita gente está se aperfeiçoando nesse tempo da pandemia, debatendo os grandes temas de direito, saudando aí nosso querido Marcelo Ramos, que ingressou aqui na sala no momento. Num momento tão importante de discussão do direito tributário, até porque nós precisamos discutir aí a questão da reforma tributária e essas implicações para a Zona Franca de Manaus. Então, tema mais que na pauta, esse simpósio que congrega a questão do direito tributário com direito ambiental, né, e saudando o doutor Vanilton, da nossa Comissão de Direito Ambiental da OAB. Então, assim, temos certeza de que serão 2 dias, né, de muito aprendizado, acima de tudo. E quero aqui externar minha gratidão a vocês da comissão, das comissões envolvidas que desempenham esse trabalho voluntário à frente da ordem. Todo mundo aqui podia estar atendendo seus clientes, podia estar resolvendo seus problemas de casa, e aí, consequentemente, estão aqui nesse evento conosco. Parabéns, minha comissão preferida, juntamente com a Karen, que também de outra. Muito obrigado, meu presidente, pelas palavras. E agora eu chamo essa bancada virtual a nossa vice-presidente, doutora Grace Benayon, para dar suas palavras iniciais ao nosso segundo simpósio. Doutora? A Grace não conseguiu logar ainda, Kleber. Ainda não conseguiu. Então, vamos dar continuidade. Assim que ela logar, nós damos a palavra à doutora. E agora chamo a nossa presidente, doutora Ragélia, e a nossa vice-presidente para dar suas palavras iniciais ao nosso segundo simpósio de Direito Tributário. Bom, eu não pretendo me delongar, mas apenas eu estou aqui com um sentimento de gratidão a todos os presentes, a todos os inscritos, em especial a todos os nossos palestrantes que aceitaram o convite de fazer esse segundo simpósio para tratar sobre um tema muito importante que está relacionado à questão que o mundo todo volta os olhos, que é a questão da proteção do meio ambiente, e por que não todos nós estarmos aqui discutindo sobre o futuro de todos nós enquanto contribuintes para uma redução de carga tributária, ou visualizando também novas alternativas para a proteção desse meio ambiente. Então, com essas palavras eu agradeço a todos que estão aqui realizando esse sonho conosco. Passo a palavra rapidamente para a Clícia e para dar prosseguimento.
Bom dia a todos. É uma honra estar aqui na abertura de mais um evento, de um grandioso evento da Comissão de Direito Tributário do Amazonas, com um assunto extremamente relevante que requer a nossa atenção, tributação e meio ambiente, e também, dessa vez, em função da pandemia e das adversidades que estamos sofrendo, o evento é online, e isso acaba trazendo algo muito positivo para a gente, que é o alcance a nível nacional indistintamente, não só dos nossos palestrantes, mas principalmente daqueles que vão nos acompanhar durante esses 3 dias. Então, estou muito feliz com isso, a tecnologia nos ajudando a romper qualquer tipo de barreira e tornar o que a gente tem para compartilhar com vocês cada vez mais abrangente. Então, eu desejo para vocês um ótimo simpósio e vamos nos encontrar nesses próximos 3 dias, hoje, amanhã e sábado. Muito obrigada, passo a palavra. Muito obrigado, meu presidente, meu vice-presidente. Dando continuidade, quero registrar a presença da nossa diretoria, né, na pessoa da doutora Aleph Matos, da doutora Mônica Lucena, e representando todas as subcomissões, o doutor Romário Colares. Satisfação em tê-los na equipe, né? Sem a ajuda de vocês, acredito que seria muito difícil contemplar todos com esse simpósio. E também quero chamar para dar suas palavras iniciais o Dr. Vanilton, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Amazonas, para nos brindar com a introdução da nossa palestra magna de abertura. Dr. Vanilton se encontra? Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a Comissão de Direito Tributário da Seccional do Amazonas da OAB, a pessoa da sua presidente Regiane Canavati, e agradecer ao nosso mestre de cerimônias de ter me feito falar antes desse grande orador, que é o Marcelo Ramos. Ainda bem que eu estou falando antes dele. Se eu falasse depois, eu não sei se iria aguentar a proferir as primeiras palavras. Mas com essa brincadeira, eu quero saudar o nobre deputado Marcelo, que é meu amigo pessoal também, além de um colega muito competente. Temos um grande advogado e um grande parlamentar. O Amazonas está muito bem servido na pessoa do Dr. Marcelo Ramos. E, quiçá, se depender da nossa torcida, vai suceder o número 1 lá da nossa casa parlamentar, se Deus quiser, sendo talvez o primeiro amazonense a presidir aquela casa, doutor Marcelo. Se caso acontecer, eu não conheço essa história. Quem sabe, seria, com certeza. Seria o primeiro a concorrer. Então, só de concorrer já seria o primeiro. Que legal. Então, obrigado pelas referências, Vanilton. Obrigado. A torcida é lembrada. Carinho, respeito, admiração são recíprocos. Obrigado. A temática que é trazida agora para a gente é uma temática extremamente importante, relevante, que alia dois grandes futuros do direito, né? A gente sempre fala, o direito tributário é o futuro, o ramo do direito do futuro. Já está um pouco mais próximo do presente. Mas o direito ambiental continua a ser ainda o ramo do direito do futuro, aquele ramo do direito sonhado por tantos operadores do direito para ter uma vida econômica melhor e etc. Portanto, e aliar o direito tributário ao meio ambiente é muito fácil, é muito simples, até porque a origem, quando a gente fala de tributação, a gente fala de circulação econômica, a gente fala de circulação, de movimentação econômica, pelo menos. E quando a gente fala de economia, a gente está falando da norma da casa, né? Oikos, nomia, a norma da casa. E não nenhuma coincidência que esse nome seja empregado também para o meio ambiente quando a gente se utiliza do termo ecologia, que é o estudo da casa. Portanto, a gente não pode dissociar a economia da ecologia e a gente também não pode dissociar a economia da tributação. Portanto, esse tema é um tema extremamente pertinente, sobretudo para a nossa região amazônica,
é um tema que está posto à mesa, inclusive na Casa Parlamentar, da qual o doutor Marcelo Ramos faz parte, visto que a gente está em meio a uma reforma tributária gigantesca, e sobre essa reforma tributária nós temos também algo a mencionar ao longo da nossa palestra, uma vez que vai atingir um dos tributos mais importantes, que é o ICMS. E o ICMS, a gente tem uma parcelinha ali de uma certa discricionariedade política para contemplar os municípios que adotam práticas ambientalmente corretas, e isso faz toda a diferença, sobretudo nos municípios daqui do Amazonas. Eu não sei se eu já posso, não conheço a dinâmica do evento, eu não sei se já me entregaram a palavra apenas para eu fazer minhas considerações iniciais, ou se já é para eu continuar proferindo a nossa palestra. Eu gostaria dessa indicação. Pode continuar, doutor. Posso continuar. Imaginei que ia haver uma breve fala também do doutor Marcelo Ramos, mas ok. Sim. O doutor Marcelo Ramos é após o doutor, mas se você quiser finalizar, não tem problema. Não, de forma alguma. A gente vai continuar, então. Eu só queria compreender a dinâmica da abertura. Fico grato pelo esclarecimento. Por nada. Bom, senhores, então, como eu estava discorrendo, ao falar sobre movimentação econômica, a gente, que nada mais é do que ganho de capital, circulação de mercadoria, contribuição sobre produção, a gente vive num país industrializado, não tão industrializado como gostaríamos, mas vivemos num país industrializado. Quando a gente fala em movimentação econômica, a gente tende a associar com riqueza. E quando a gente fala de riqueza, a gente tem um índice muito importante, que um dos elementos que compõe esse índice importante é justamente a riqueza, que se trata do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E nós, que não compreendemos, não lidamos muito com a ciência ambiental e com os aspectos econômicos que envolvem a ciência ambiental, a gente tende a acreditar que os países mais ricos são os mais degradados. E que o inverso também seria verdadeiro. Os países menos ricos seriam os menos degradados. No entanto, na Amazônia, em especial no estado do Amazonas, tivemos juntos, eu e o Dr. Marcelo Ramos, em Canutama, há alguns anos atrás, e verificamos que Canutama, por exemplo, é uma cidade que tem uma movimentação econômica relativamente muito pequena e tem um ambiente até relativamente conservado. A gente pega, por exemplo, Manaus. Manaus é a cidade mais importante do estado do Amazonas, né? Tem uma conservação relativamente boa também. Mas a gente vai para o estado do Pará, a gente vai para o estado do Acre, a gente vai para o estado do Amazonas. Pegamos, por exemplo, Ipixuna, Itamaraty, que são lugares mais longínquos, cidades mais longínquas, em que nós temos uma baixa circulação econômica, portanto, uma baixa arrecadação tributária, mas o IDH desses municípios são muito baixos. Então, não há como relacionar, não há como afirmar, desculpem, que as cidades mais ricas possuem IDH maiores, e as cidades, as cidades mais ricas, portanto, que têm um IDH maior, têm uma conservação ambiental maior, uma situação ambiental melhor. Não há que se afirmar isso, porque isso não é verdadeiro. O que há que se afirmar é que quando você associa a produção, associa a movimentação econômica, quando a gente começa a associar a circulação da riqueza a um meio ambiente, a uma sustentabilidade, a um desenvolvimento sustentável, a gente consegue aumentar o IDH, porque o IDH também possui, além de componentes econômicos, componentes sociais muito relevantes. Então, essa história de que o mais rico é menos conservado e o mais pobre é mais conservado, isso é uma falácia. Um outro aspecto também que eu gostaria de destacar nessa introdução é que muitos países ricos têm uma boa conservação ambiental, muitos países mais pobres têm uma boa conservação ambiental e vice-versa também. Então, a gente não pode prescindir
dessa máxima de que a economia não pode se dissociar da ecologia. Como disse agora há pouco, elas possuem uma origem comum, uma origem terminológica comum, que é oikos, que significa casa em grego. Economia, a norma da casa; ecologia, o estudo da casa, certo? Então, a começar, a gente apresenta essa reflexão de que o mais rico nem sempre é o mais degradado, mas também não significa que é o mais conservado. Perfeito? Outro ponto também que eu destaquei se refere ao ICMS ecológico, que eu já vi, dando uma rápida olhada na programação do evento, que haverá um palestrante que vai falar sobre o ICMS ecológico. Não quero dar spoiler nenhum, não quero adiantar nada do que o palestrante vai falar, até porque eu não conheço o conteúdo a ser proferido, sei apenas do tema. Mas uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que vocês que são tributaristas, não é o meu ramo, muito embora em um breve momento da minha vida eu dei aula de direito tributário, mas não é o meu ramo, a gente sabe que o ICMS de toda a arrecadação, 75% fica para os estados e 25% fica para os municípios que compõem aquela base territorial do estado. Desses 25% que vai para o município, desses 25%, olha, eu não quero parafrasear nenhuma presidente que o Brasil já teve, mas deste 25%, 25% tem uma discricionariedade política trazida pela lei estadual, que pode distribuir esses 25% de 25%, portanto 6,25%, se não me engano, da forma como dispuser a lei estadual. E os outros 75%, ele é distribuído aí na proporção dos valores de operação da base territorial de cada município. Então, muitos municípios do Brasil acabam se utilizando de critérios ambientais para fazer o repasse desses 6,25%. Se alguém puder me ajudar e multiplicar 25 por 25, para ver se é realmente 6,25%. Então, mas é uma parcela que gira entre 6,5% e 7%, que é relevante para estados que têm municípios com baixa circulação econômica, como é o caso do estado do Amazonas. Isso é altamente relevante. Por que no Amazonas não dá certo? Porque, normalmente, o critério adotado para o ICMS ecológico é justamente cobertura florestal intacta ou a quantidade de unidades de conservação existentes na base territorial do município. Esses são os critérios mais adotados. Poderíamos adotar outros critérios? Poderíamos. Licitações sustentáveis, poderíamos dar estímulo à redução a boas práticas ambientais para que parte desses 25% de 25% fosse para esses municípios. No caso do município de Manaus, no estado do Amazonas, isso seria mais difícil, porque Manaus é justamente o município de maior relevância política que nós temos aqui no Amazonas, municípios que têm também alto índice de degradação ambiental também são relevantes politicamente, e aí esses municípios se juntam para que esse tipo de lei não passe, porque senão eles perdem a arrecadação. Se for, por exemplo, colocar como critério a cobertura florestal intacta ou unidades de conservação instituídas na base territorial desses municípios, esses municípios vão perder para grandes municípios do Amazonas. Só que esses grandes municípios do Amazonas, muitas vezes, não têm a força política que Manaus e os municípios do sul do Amazonas possuem. Então, e por que eu estou trazendo isso à baila? Porque com essa reforma tributária, que já iniciou a sua tramitação no Congresso Nacional, ainda fatiadamente, ainda com o PIS/COFINS e futuramente o ingresso dos 3 outros tributos, IPI, ICMS e ISS, de repente essa lógica que eu acabei
falar no início, 25% de 25%, que é uma discricionalidade, 6,25%. Muito obrigado, Reinaldo. Então, é isso mesmo. Esses 6,25%, eles poderão ser extintos. Ninguém sabe. A gente está começando do zero a reforma tributária. Então, precisamos de parlamentares aguerridos, contundentes, de bom trânsito nas casas parlamentares, no Congresso Nacional, para que institutos como esse não se percam. Porque vários municípios do Brasil, em especial Curitiba, por exemplo, gozam do ICMS ecológico. Quem sabe municípios daqui do próprio estado do Amazonas poderão vir a gozar do ICMS ecológico. Então, precisamos estar vigilantes, não apenas sobre a questão da Zona Franca de Manaus, que sabemos que a Zona Franca de Manaus é um importante instituto de conservação ambiental, parece que foi feito sem querer, mas acabou se tornando um instituto, certamente, o maior instituto de conservação ambiental, o maior estímulo de conservação ambiental que o Brasil tem. Se foi propositadamente, não se sabe, acho até que não foi. Acho que era um estímulo econômico que acabou redundando e se tornando uma instituição para a proteção e conservação do meio ambiente, um modelo de conservação e proteção do meio ambiente. Então, precisamos estar muito vigilantes também para a gente não perder essa pequena parcela desse ICMS aí. Outro ponto também que eu gostaria de destacar, senhores, nós temos no estado do Amazonas uma importante lei, que é a lei que institui a política estadual de serviços ambientais. Perfeito. Política estadual de mudanças climáticas. Minha memória já está me falhando, tá? 40 anos. Ainda estou novo, mas muito estresse na vida. Meu filho, estou com um filhinho agora que fez 1 ano ontem, então tenho dormido muito pouco, mas o coração está desse tamanho. Queria compartilhar isso com os amigos. Então, nós temos um importante marco legal no estado do Amazonas, estadual, e a política estadual de mudanças climáticas, e lá nós temos um artigo daquela lei que faculta o poder público a inserir nos editais de licitação a compra de mercadorias ambientalmente certificadas. Então, por que essa faculdade? Por que isso não se torna uma norma cogente, uma obrigação dos fornecedores? Porque vai aumentar o valor da mercadoria, seria isso? A burocracia pública já é o fator que mais onera as licitações. Então, quem sabe transformar essa faculdade em algo obrigatório seja um ponto positivo para a conservação do meio ambiente. E quando a gente fala em estímulos econômicos, evidentemente, a gente não pode dissociar das questões tributárias que envolvem, né? Então, nós temos também esse ponto, né? Falando em práticas ambientais, a gente precisa desestimular as práticas ambientais consideradas nefastas e precisamos estimular as práticas ambientais corretas, positivas. E qual que é o melhor instrumento de estímulo e desestímulo nesse país? É a educação? Provavelmente não. Mas toque no bolso do cidadão. Ele aprende. Lembra do capacete? Capacete sempre foi obrigatório andar de capacete no Brasil. Cinto de segurança. Sempre foi obrigatória a utilização de segurança aqui no Brasil. Mas o costume surgiu a partir da sanção administrativa. Então,
nós precisamos construir mecanismos de punição para quem realiza práticas ambientais nefastas e precisamos construir políticas de desoneração fiscal para aquela produção sustentável, para aquela produção que leve em consideração a conservação do meio ambiente. Troca de matriz energética, eu me utilizo de uma matriz energética... Opa, estão fazendo alguma coisa aí. Então, nós precisamos, por exemplo, retomando o raciocínio, a troca da matriz energética. Matriz energética precisa ser modificada em uma determinada indústria que se utiliza como, por exemplo, de combustível fóssil. Vamos trocar a matriz energética daquela fábrica para energia solar. Todo tipo de melhoria de tecnologia que venha trazer algum benefício para o meio ambiente precisa ser economicamente mais vantajoso, porque a gente tem um conceito na economia, senhores, chamado custo de oportunidade. As pessoas não poluem porque elas gostam de poluir. Eu vou poluir porque eu adoro poluir. Não, elas só poluem, e é muito importante a gente destacar o só, elas só poluem porque poluir é mais barato ainda do que proteger. Então, a lógica econômica precisa ser mudada. Precisa haver essa inversão desses valores para que a gente consiga se utilizar dessa vantagem econômica. Se poluir for menos oneroso do que conservar, qualquer pessoa vai poluir. A não ser que tenha sentimentos internos, e a gente sabe que no mundo capitalista os sentimentos internos é relegado ao último requisito. Então, precisamos ter uma inteligência política e econômica para estimular a produção sustentável, a produção com sustentabilidade, né? Nós precisamos estimular os cidadãos a cuidar dos seus resíduos. É muito fácil você pegar o seu resíduo e jogar na rua, devolver para o meio ambiente sem nenhum tratamento. Isso é muito fácil. Nós precisamos estimular o cidadão, e aí eu não vejo muita solução que não realmente a educação ambiental, mas aliada a um outro lado, que é o desestímulo, a colocação na natureza, ao retorno na natureza desses resíduos, que é a multa. As multas precisam ser efetivas. As multas ao cidadão por essas práticas precisam ser efetivas. Eu me perguntava, quando aqui no município de Manaus foi editado o decreto de regulamentação da máscara, né, do coronavírus, se essa multa ao cidadão seria efetiva. Não tenho conhecimento de nenhum cidadão que tenha sido multado. Mas a gente vê países como a Europa e Estados Unidos, o cidadão ele é multado, o CPF é multado. Mas não estamos falando sobre apenas multa. Precisamos fazer um trabalho de educação ambiental. Por que eu friso bem a multa, senhores? Eu trabalho com o meio ambiente há alguns anos. E, pasmem, realizar práticas nefastas ao meio ambiente é, sim, menos oneroso do que conservá-lo. Matematicamente comprovado. Para você obter uma licença ambiental, é uma burocracia sem tamanho. Então, quando eu falo menos oneroso, eu não digo que é mais barato. Pagar multa, às vezes, é mais barato do que o valor da licença. Mas quando eu falo a palavra onerosa, eu quero colocar outras questões, até subjetivamente contáveis ou contábeis, no cômputo dessa decisão. Realizar a prática nefasta ou licenciar? Vou realizar porque lá depois eu pago a multa, mas pelo menos durante esse tempo do licenciamento, que durou 3 anos,
quiçá, durou 2 anos, durou 1 ano, eu pelo menos já fiz dinheiro. E aí pago a multa e fica tudo certo. Reduzo 90%, faço minha compensação ambiental e aí ficou ótimo. E quando se multa, há um olhar mais com atenção para aquela atividade econômica e o licenciamento sai mais rápido. Eu não estou apontando instituição ambiental A, B, C ou D. Eu estou falando em geral, tá? Eu estou falando em geral. Até porque todos os entes federados, eles têm a competência de licenciar. Perfeito? Então, senhores, também fiz aqui, eu coloquei aqui, fiz uma colinha. Perfeito. Perfeito. Então, com essas palavras, eu gostaria de encerrar. A minha colinha não serviu para nada, porque eu consegui falar tudo sem olhar muito para ela. Mas eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar a Comissão de Direito Tributário da Seccional do Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil, dizer que eu estou muito honrado, primeiro em participar desse evento. Só em participar já me honra. Segundo, participar como palestrante. E terceiro, compor uma mesa em que tem o meu amigo e parlamentar do mais alto gabarito, Marcelo Ramos, juntamente com aquele que não pôde participar da abertura, o nosso secretário-geral, Beto Simonetti, que está cometido aí de uma pequena intercorrência médica, nada grave, estará no encerramento, mas a gente percebe que a gente começa a virar adolescente e gente grande quando a gente senta à mesma mesa com 2 figuras ilustres como essa. Então, quero agradecer muito ao evento por ter me dado essa oportunidade e me coloco à disposição dos colegas de direito tributário. Eu que lido, não sei se deu para perceber, com a habilidade no tema, mas os meus estudos são todos voltados ao meio ambiente, mas combinado com a economia, né? Meu ramo é direito ambiental econômico. Então, por essa razão, eu me senti muito à vontade em compartilhar essas reflexões com os senhores e me coloco à disposição para eventuais questionamentos. Devolvo a palavra aí ao mestre cerimônia para que possa tocar a nossa conferência. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Vanilton, pelas palavras. Realmente, né, o progresso tem que andar alinhado ali com o desenvolvimento econômico, sustentável. Então, o simpósio justamente está buscando levar esse conhecimento para toda a sociedade, de que a ecologia é muito importante para nós, mas sem esquecer também do progresso. E, como o doutor Vanilton também falou, nós necessitamos de pessoas que nos representam, que tenham esse mesmo intuito de preservar, de querer crescer. E o próximo orador, acredito que esteja nesse mesmo pensamento de nos representar, doutor Marcelo Ramos, e quero agradecer o doutor por ter aceito o nosso convite. E agora passo a palavra para o doutor Marcelo Ramos para proferir as suas palavras iniciais. Doutor Marcelo? Bem, bom dia a todos e a todas. Eu quero primeiro, especialmente, agradecer o convite da Comissão de Direito Tributário, parabenizar pelo trabalho que vai sendo realizado aí na nossa seccional do OAB, saudar o meu presidente, Marco Aurélio Choi, pessoa que tem meu carinho, minha admiração e que consegue fazer a OAB Amazonas ser do tamanho que ela deveria ser, criando várias comissões, mobilizando advogados mais experientes com advogados novos e contribuindo com o avanço não só da advocacia, mas de toda a sociedade. Quero saudar o Vanilton, com quem eu divido esse diálogo, um amigo fraterno, as referências elogiosas são todas de bondade dele e fruto dessa amizade que nós já nutrimos há algum tempo. Recebi uma mensagem aqui do nosso futuro presidente nacional do OAB, o Simonetti, explicando que vai fazer uma pequena cirurgia e por isso não podia participar. Seria uma alegria dividir esse momento com ele. E vou tentar aqui refletir sobre algumas questões
de reforma tributária, trazer um pouco de informação também sobre as propostas de reforma tributária que tramitam na Câmara dos Deputados e, na parte final da minha fala, fazer um recorte relacionado aos impactos dessas reformas propostas na política ambiental do nosso país e, em especial, da Amazônia. Eu quero começar essa apresentação registrando que na Câmara tramitam 2 propostas de reforma tributária e uma proposta de alteração única e exclusivamente em um tributo, na verdade, em 2 tributos, 2 contribuições. A primeira proposta é a PEC 45. A PEC 45 tem como coluna central uma ideia de um IVA nacional, que na proposta é chamada de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, na lógica da PEC 45, toda tributação sobre bens e serviços acaba e vira um imposto só. IPI, PIS/COFINS, ICMS, ISS, toda essa tributação é transformada em apenas um tributo, o chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Mais na frente eu vou fazer uma crítica sobre essa ideia. A PEC 110, que tramita no Senado, mas, na verdade, foi debatida durante anos na Câmara dos Deputados por um deputado que não se reelegeu, o deputado Rauli, do Paraná, ela tem como pilar central não um imposto único nacional, mas 2 tributos, 2 impostos sobre valor agregado. Então, 2 IVAs. Um IVA nacional, que seria a junção do IPI com o PIS/COFINS, e um IVA estadual, que seria a junção do ICMS com o ISS. Qual é a lógica dessas 2 propostas? É porque cada vez é mais difícil conceituar o que é bem, o que é serviço, o que é mercadoria. Com a evolução tecnológica, a gente tem matérias que passam anos nos nossos tribunais simplesmente para conceituar se determinada atividade é mercadoria, é bem ou é serviço. Então, para acabar com essa polêmica, transformar-se-ia tudo numa tributação só sobre bens e serviços. Tirando essas 2 propostas de reforma tributária, existe um projeto de lei, aí um projeto de lei ordinário, que foi encaminhado pelo governo federal, que é o chamado, que cria a chamada CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que seria a fusão do PIS com o COFINS. Vamos lá. Primeiro, em relação ao CBS, ele teria um impacto muito significativo no setor de serviços, notadamente escolas, área de saúde privada, transporte coletivo, porque elevaria a alíquota dessa contribuição para 12%. Mas eu quero aqui concentrar essa primeira parte da minha fala numa análise um pouco mais profunda da PEC 45, que é a proposta, vamos dizer assim, que tem mais força, que é priorizada no debate de reforma tributária dentro do Congresso Nacional. A PEC 45, na primeira audiência pública que trata desse tema, eu disse que ela é tudo menos uma reforma tributária. E eu explico. No Brasil, a incidência tributária... Acho que alguém ligou o microfone, habilitou o microfone. No Brasil, a incidência tributária acontece sobre o consumo, por exemplo, ICMS, IPI, são tributos sobre o consumo. Segundo, sobre a folha de pagamento, nós temos as contribuições previdenciárias patronais sobre a folha de pagamento e outras contribuições que incidem sobre a folha de pagamento. Sobre a renda, imposto de renda de pessoa física, imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, são tributações sobre a renda. E sobre a propriedade. IPTU é o principal exemplo, mas poderia citar o IPVA, poderia citar o imposto sobre herança, poderia citar imposto territorial urbano, imposto territorial rural. Então, existem essas 4 incidências. São sobre esses 4 setores que o Brasil cobra tributo. O que a PEC 45 faz? Ela simplesmente ignora a incidência tributária sobre folha de pagamento, sobre renda e sobre propriedade e concentra todos os seus esforços no que eles chamam
da simplificação da tributação sobre o consumo. Então, não é reforma, porque não trata de todo o sistema tributário, e não é tributária, porque não trata de todas as incidências. Trata apenas da incidência sobre consumo. Qual é o problema do Brasil? O Brasil tem dois grandes problemas no seu sistema tributário. O da complexidade. O sistema tributário brasileiro é muito complexo. Isso gera muitas obrigações que são chamadas obrigações acessórias, ou seja, as empresas têm que gastar para pagar tributos, porque elas têm que gastar com escritórios de contabilidade, de advocacia, para entender como o sistema tributário funciona. E, obviamente, que isso é custo Brasil. Então, primeiro, esse problema da complexidade. O nosso sistema tributário é muito complexo e isso custa muito caro para o país. Gera muita litigiosidade, nós temos muito contencioso tributário, milhares de processos, milhões de processos tributários e tudo mais. Mas há um outro problema, que é o problema da regressividade, que inclusive há uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, apresentada pela FENAFISCO, que é a Federação Nacional dos Auditores Fiscais, pedindo que o Supremo declare que um sistema tributário regressivo é um sistema inconstitucional, porque a Constituição pressupõe, abraçou o princípio da progressividade. O que significa o princípio da progressividade? Eu vou dizer traduzir de uma forma simplória. Quem pode mais, paga mais, para que quem pode menos, pague menos. Isso é o princípio da progressividade. O tributo aumenta quanto maior for a capacidade de pagamento do cidadão e diminui quanto menor for a capacidade de pagamento do cidadão. O Brasil pratica o inverso absoluto. O sistema brasileiro é muito regressivo. O que significa isso na prática? Significa que no Brasil os pobres pagam mais impostos do que os ricos e comprometem mais da sua renda do que os ricos. Eu gosto de usar uma frase toda vez que falo desse sistema tributário nacional, que a gente ouve em todo canto que no Brasil se paga muito imposto. Isso é uma verdade absoluta para os pobres, para a classe média e para quem produz. E é uma mentira absoluta para os muito ricos. E isso tem uma explicação. A explicação para isso é que, enquanto os países da OCDE eles arrecadam 30% de toda a sua arrecadação vem da tributação sobre o consumo, no Brasil, 50% de toda a arrecadação vem da tributação sobre o consumo. Qual é o problema da tributação sobre o consumo? O problema da tributação sobre o consumo é que o rico, quando compra arroz, ele paga 17%. E o pobre, quando compra arroz, também paga 17%. O rico, quando paga a conta de energia, ele recolhe 25% de ICMS. E o pobre, quando paga a conta de energia, também recolhe 25% de ICMS. O que significa uma profunda injustiça em que os mais pobres comprometem mais da sua renda. O que é externalidade de riqueza? Externalidade de riqueza é renda e propriedade. E o Brasil fez a opção de sobretaxar o consumo e subtaxar a renda. A alíquota máxima de imposto de renda pessoa física no Brasil é 27,5%, enquanto outros países tributam muito mais o imposto de renda. Mas no Brasil ninguém paga 27,5%, porque além da alíquota máxima ser 27,5% para quem ganha 6 mil reais ou para quem ganha 100 mil reais, você tem uma série de deduções, o que faz com que a tributação sobre a renda seja ainda menor. Quando o Brasil fez a opção de não tributar, fez a opção de não tributar dividendos, lucros e dividendos, o que ocasionou no nosso país? Ocasionou que todos os grandes empresários do Brasil recebem um prolabore abaixo do teto do imposto de renda, portanto, pagam zero de imposto de renda e fazem todas as suas retiradas na forma de lucros e dividendos. E, portanto, pagam zero também.
o que significa que eles pagam zero sobre a renda. Boa parte dos grandes empresários brasileiros, por esse mecanismo, por essa opção que o Brasil fez de não tributar lucros e dividendos. Então, primeiro a renda. A propriedade, essa o Brasil ignorou completamente. Você pega a maior... Vamos pegar um exemplo. Hoje, o ICMS sobre o arroz, sobre o feijão, sobre o macarrão em Manaus é 18%. Sobre a energia elétrica, sobre o combustível, que são bens essenciais, é 25%. Mas o IPTU do imóvel mais caro em Manaus é 0,9%. 0,9%. O IPVA do carro mais caro de Manaus é 3%. Ou seja, você paga 0,9% sobre uma mansão e paga 18% sobre 1 quilo de arroz. Isso torna o sistema absurdamente regressivo e injusto. Como enfrentar isso? A primeira medida para enfrentar isso, na minha opinião, é reconhecer que os tributos eles têm natureza fiscal e extrafiscal. Qual é a natureza fiscal do tributo? É arrecadar. É garantir que o Estado tenha os recursos necessários para prestar as suas obrigações à população. Então, isso é a natureza fiscal dos tributos. Mas os tributos também têm uma natureza extrafiscal. Qual é a natureza extrafiscal do tributo? Tributo pode ser utilizado para desenvolver uma determinada região. Exemplo disso, Zona Franca de Manaus. A política tributária da Zona Franca de Manaus, ela não tem justificativa fiscal, ela tem justificativa extrafiscal, porque o objetivo não é arrecadar o imposto. O objetivo é desenvolver a indústria numa região remota para que ela tenha uma atividade econômica não degradante do meio ambiente. Okay? Segunda extrafiscalidade do tributo, proteção ambiental, como bem disse o Vanilton, que me antecedeu. O ICMS verde, o ICMS ecológico, o nome que se dê a isso, que cria uma regra que aumenta o repasse de ICMS para os municípios. Quanto maiores forem os índices de preservação, ele não tem como objetivo principal a arrecadação de tributo. Ele tem como objetivo principal a proteção do meio ambiente. Outro exemplo de extrafiscalidade dos tributos, quando você quer desestimular o consumo de alguns produtos. O que é que você faz? Você aumenta a alíquota. O exemplo que estão chamando de imposto do pecado. Você tributar mais, criar um imposto seletivo sobre cigarros, sobre bebidas alcoólicas. Então, isso significa uma externalidade. O tributo do cigarro é mais alto não é porque você quer arrecadar mais, é porque você quer desestimular o consumo de cigarro. Outra extrafiscalidade, o estímulo do consumo. Por que no Brasil a cesta básica é desonerada? Porque você quer usar o tributo para facilitar o acesso das pessoas à comida. Outra extrafiscalidade é a última desses exemplos dos tributos, para gerar emprego. Vocês devem estar acompanhando, porque é um debate atual, já que o presidente vetou o projeto que foi aprovado na Câmara, que é a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam no Brasil. Quando você define na política tributária desonerar esses setores, você está pensando em arrecadar? Não, você não está pensando em arrecadar. Você está pensando em gerar emprego. Então, o tributo tem natureza fiscal e extrafiscal. Qual é um dos problemas da PEC 45 e do que muita gente fala sobre a questão tributária no Brasil? É que eles querem reconhecer a extrafiscalidade do tributo para criar um imposto do pecado, para aumentar a tributação sobre bebidas e sobre cigarros, por exemplo, mas não querem reconhecer a extrafiscalidade que justifica isenções para a Zona Franca de Manaus, para a cesta básica, para a folha de pagamento. E isso, obviamente, é uma visão distorcida de país. Dito isso, quero passar aqui para uma outra etapa da minha fala. O Brasil, ele não tem uma regra clara de oferecimento de renúncias fiscais.
que o nome técnico é gasto tributário. O que isso gerou? Isso gerou o que vocês já devem ter ouvido falar, que é a guerra fiscal. O que era a guerra fiscal? A guerra fiscal eram os estados e as cidades brasileiras oferecendo renúncia fiscal para atrair atividades econômicas, normalmente para atrair a indústria, mas também para atrair determinados serviços, por exemplo, telemarketing em algumas regiões do Nordeste, aluguel de carro em Belo Horizonte. Então, você tem uma guerra em que os estados vão abrindo mão de receita para atrair empresas. Isso é bom para o país? Não, não é bom. Mas é preciso reconhecer que, se não fosse essa guerra fiscal, o Brasil teria uma hiperconcentração da atividade industrial em São Paulo. E foi a guerra fiscal que possibilitou uma distribuição mínima da indústria no território nacional. Num país de dimensões continentais como o nosso, isso é fundamental, porque a indústria é a atividade que tem maior cadeia produtiva e maior massa salarial. Não é bom para um país que toda a indústria esteja concentrada só numa região. Então, foi o oferecimento de incentivos fiscais que fez, por exemplo, a Ford estar na Bahia, ou a Fiat está em Pernambuco, ou a indústria farmacêutica brasileira inteira, quase toda, está aqui em Goiás, pertinho de Brasília, de onde eu estou. Qual é o problema da guerra fiscal? E daí eu já passo para a Zona Franca, caminhando aí para próximo do fim da minha fala. O problema da guerra fiscal é que, como o Brasil não tem critério, São Paulo entrou na guerra fiscal. Quando São Paulo entrou na guerra fiscal e começou a renunciar a tributo para atrair empresa, o que era uma política de diminuição das desigualdades regionais virou uma política de aprofundamento das desigualdades regionais. Porque é muito mais fácil alguém se instalar, uma atividade industrial, se instalar em São Paulo. Lá está o maior mercado consumidor, lá está a maior malha rodoviária, lá está a maior estrutura logística do país. Se, além disso, eles ainda oferecerem incentivo fiscal, eles vão atrair a indústria do Brasil inteiro para lá. Dito isso, eu faço um recorte para a Zona Franca de Manaus. Todas as vezes que eu falo de Zona Franca de Manaus, eu parto de uma premissa crítica e de uma premissa autocrítica. A premissa crítica é que o Brasil precisa reconhecer que nenhum país de dimensões continentais, com desigualdades regionais tão profundas, pode abrir mão de política de desenvolvimento regional fundadas em incentivo fiscal. Os Estados Unidos, que é a maior economia liberal do mundo, diminuiu a diferença, a desigualdade entre Norte e Sul com política de incentivo fiscal. Portanto, a Zona Franca de Manaus é um instrumento de diminuição das desigualdades regionais, por efeito extrafiscal dos tributos. E sem que quem a concebeu pudesse prever, ela acabou se tornando também um instrumento de proteção do meio ambiente, porque, tendo emprego e uma grande massa de renda gerada na atividade industrial, o Amazonas não precisou voltar a sua economia para a agricultura, para a pecuária, para a mineração, que são atividades muito mais agressivas ao meio ambiente. Feito essa crítica de que o Brasil precisa reconhecer a importância da Zona Franca, não só para o Amazonas, mas para o Brasil, eu faço a análise, eu parto para a premissa autocrítica. A premissa autocrítica é reconhecer que nenhum modelo industrial se sustenta eternamente fundada única e exclusivamente em incentivo fiscal e barreira comercial. Ou seja, se nós não construirmos alternativas para o futuro da Zona Franca, não vai precisar ninguém baixar um decreto acabando com ela. O tempo, a modernidade, o fim das barreiras comerciais, a tecnologia vai acabar com ela. E se nós temos certeza disso no futuro de médio e longo prazo, nós precisamos fazer a tarefa básica a partir de agora. Na minha opinião, a tarefa básica a partir de agora é investimento em 2 setores para ampliar o mix de produtos da Zona Franca. E é preciso deixar claro isso para a gente combater uma covardia que a imprensa nacional faz contra a Zona Franca. Foram 2 matérias de página inteira, anteontem e ontem, em jornais nacionais.
que é o quê? Tentar dizer que o Brasil tem que acabar com os incentivos da Zona Franca e que a Amazônia tem que migrar para uma indústria mais identificada com as suas vocações naturais. Não, essas duas coisas não são contraditórias, elas são complementares. Nós precisamos da atual riqueza gerada por esse modelo, fundado em duas rodas, eletroeletrônicos, bens intermediários e finais de informática. Nós precisamos ampliar o mix de produtos da Zona Franca, aproveitando a riqueza gerada pela Zona Franca para criar mais dois polos no Amazonas. O polo da bioeconomia da Amazônia, que é o polo das nossas fragrâncias, que é o polo dos fitoterápicos, que é o polo do nosso pescado, que é o polo do concentrado das nossas frutas regionais, que é o polo dos fármacos. Ou seja, nós precisamos da riqueza da Zona Franca para investir em pesquisa aplicada e transformar e dar valor comercial às riquezas que a natureza nos oferece. Isso depende de muito dinheiro em pesquisa e isso depende de um longo período de transição. E o segundo caminho, que eu penso ser o futuro da Zona Franca de Manaus, é a indústria de software. E por que a indústria de software? Porque a indústria de software ela é alocacional. Ela não precisa de estrada, ela não precisa de porto, ela não precisa de aeroporto. Ela precisa de inteligência e de nuvem. Tanto que no CIDIA, que fica ali ao lado do Amazonas Shopping, com recursos de pesquisa e desenvolvimento da lei de informática, ali, naquele local, se produz todos os softwares do sistema operacional iOS do mundo. Saiu da Índia e hoje é produzido em Manaus. Todas as atualizações de sistema operacional são feitas ali, no CIDIA, através de pesquisa e desenvolvimento, o que é uma indústria sustentável para o nosso futuro. Dito isso, eu acho até que eu já estou falando demais, eu quero fazer um recorte, por fim, do que eu penso que seria uma reforma tributária, ou pelo menos algumas mudanças tributárias de natureza infraconstitucional para o nosso momento político e para diminuir o problema da regressividade do nosso sistema. A primeira delas, unificar o PIS e o COFINS com o IPI. Porque o PIS e o COFINS são IPI. E aí é importante que vocês entendam um conceito básico de direito tributário, que a grande maioria de vocês, ou todos, sabem, mas eu vou me permitir ser redundante. Imposto. A União, quando ela recolhe o IPI, uma parte do IPI é dela, uma parte do IPI é dos estados, uma parte do IPI é dos municípios. Contribuição, a União fica com tudo. Então, o que a União fez no passado? Ela diminuiu a alíquota de IPI e criou o PIS/COFINS. Ou seja, ela diminuiu o que ela distribui com estados e municípios e criou uma contribuição que ela fica com tudo. A mesma coisa aconteceu no imposto de renda de pessoa jurídica. A União diminuiu a margem do imposto de renda de pessoa jurídica e criou a contribuição social sobre o lucro líquido. PIS e COFINS é IPI disfarçado. CSLL é imposto de renda de pessoa jurídica disfarçado. Nós precisamos unificar através de medidas infraconstitucionais para simplificar, diminuir o contencioso e distribuir melhor os recursos entre o ente federativo nacional, a União, e os subnacionais, estados e municípios. O grande problema do contencioso do nosso direito tributário é o ICMS. Cada um dos 27 estados da federação tem uma legislação sobre ICMS. Cada um dos 27 estados tem uma alíquota sobre o combustível, cada um tem uma alíquota sobre cesta básica, cada um tem uma alíquota sobre tudo, sobre energia elétrica, sobre telefonia. E os estados, eles se comunicam. Por quê? Porque em várias transações elas geram crédito. Vou lhe dar um exemplo. Quando a indústria de refrigerante instalada no Paraná compra o concentrado de bebida da Zona Franca de Manaus, ela ganha um crédito presumido, ou seja, ela recebe um crédito de imposto para bater em outros. Qual é o problema? Como você tem uma alíquota em cada estado, uma legislação em cada estado, um estado compra do outro, e na hora dessas compensações você gera um grande contencioso. Então nós precisamos, e eu estou elaborando uma minuta disso, de uma lei nacional do ICMS. A mesma coisa acontece para o ISS, que é o imposto municipal, lei nacional do ISS. E por fim,
um marco regulatório de política de desenvolvimento regional. É verdade que o país precisa oferecer incentivo fiscal para desenvolver setores da economia que empregam muito e regiões que têm maior dificuldade de desenvolvimento, né? Mas tem que ter critério para isso. A minha proposta é que o critério ele seja inversamente proporcional aos níveis de ele seja proporcional aos níveis de proteção do meio ambiente e inversamente proporcional ao IDH. Exemplo, se você tiver um imóvel em São Paulo para produzir, você pode produzir em 80% dele e tem que preservar a floresta nativa em 20%. No Amazonas é o inverso. Você pode produzir em 20% dele e tem que preservar a floresta nativa em 80%. Claro que o Amazonas tem que ter uma compensação em relação a isso. Então, como o Amazonas preserva mais, ele tem que ter uma margem maior de renúncia fiscal para atrair atividades econômicas não agressivas ao meio ambiente. E, por outro lado, inversamente proporcional ao IDH. Quanto menor o IDH, maior a possibilidade de renúncia fiscal. Você vai dar mais renúncia fiscal para estados mais pobres, para que eles atraiam a atividade econômica e aumentem o IDH deles. Então, isso eu penso que seriam 5 medidas urgentes para diminuir o contencioso, a complexidade e a regressividade do nosso sistema tributário. Espero poder ter contribuído, é sempre uma alegria para mim participar de todos os momentos da OAB, até porque eu estou deputado, mas eu sou mesmo advogado e tenho muito orgulho disso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo Ramos, pelas palavras. Recebo o nosso muito obrigado por todos os membros da CDT. E chamo também agora o nosso coordenador-geral das comissões, doutor Anderson Fonseca, para dar suas primeiras palavras no nosso segundo simpósio de Direito Tributário. Doutor Anderson, o senhor se encontra presente? Estou aqui presente, meu amigo. Bom dia a todos. Acompanhando as palestras e as exposições que foram feitas aqui, acompanhando nosso querido amigo professor Vanilton, falando aí a questão da tributação do meio ambiente, questões bastante intrínsecas e importantes para esse nosso debate. E acompanhei muito atentamente agora as palavras do amigo também, deputado e sempre advogado Marcelo Ramos, que diz respeito às propostas de modificação, de alteração, enfim, é aquilo que implica a nossa área de Zona Franca. Mas devo começar aqui parabenizando os dois antecipadamente pelas belíssimas exposições. Aproveitando, inclusive, esse ensejo para parabenizar também a Comissão de Direito Tributário da nossa OAB Amazonas pelo belíssimo exemplo que está dando de colocar esses temas em evidência para que nós possamos nos inteirar melhor. Eu acho que de tudo isso que nós estamos falando aqui, a saída para melhor compreendermos esses desafios e podermos nos fazer frente a essas questões é a educação, é sabermos primeiramente quais são os problemas, quais são as situações e podermos melhor debater e discutir até para apresentar melhores propostas para aquilo que venha a ser feito no nosso país, em particular aqui para a nossa região. E esse tema muito caro, né, muito precioso para a nossa área de Zona Franca, para a nossa área de preservação ambiental, escolhido pela Comissão de Direito Tributário, vem exatamente simbolizar essa circunstância, né, a relevância e a importância do tema para essa discussão que nós temos. Não vou me delongar muito, eu sei que existem outros palestrantes de escola, nosso presidente maior aí da OAB Amazonas, Marco Aurélio Choi, já está nos acompanhando também, certamente vai nos abrilhantar, já temos aqui presentes outros colegas que vão certamente também contribuir de maneira bastante significativa nessa senda desse debate, desse segundo simpósio. Uma coisa que nós estamos dizendo sempre nesse mês da advocacia, aproveitando também, fazendo referência a isso, né? Esse segundo simpósio de direito tributário está aqui dentro da nossa atividade do mês da advocacia. Nós sabemos que o dia da advocacia da advogada é dia 11 de agosto, mas um dia só começou a ficar pequeno para o tamanho das atividades e da importância dos debates que nós temos a contribuir com a sociedade. Então, estendemos aí as comemorações no mês todo e esse segundo simpósio acabou ficando aqui para brilhantar e fechar com chave de ouro as nossas atividades desse mês. Parabenizo na pessoa da nossa presidente, Ragélia Canapati, por todo o trabalho que essa comissão tem feito. Nós sabemos que são muitas mãos nesse deck para que essas situações possam acontecer. Ficaria aqui
bastante deselegante se eu começasse a nomear e esquecesse alguém, então faço na pessoa da presidente e contando sempre com o nosso apoio da Casa das Boas Causas para que esses eventos possam cada vez mais repercutir. Uma coisa interessante que nós estávamos discutindo e achamos interessante também é o fato de que estamos fazendo o segundo simpósio. Geralmente as nossas atividades acabam ficando sempre nos primeiros, né? Primeiro encontro, primeiro workshop, e aí não há uma sucessividade de atuações. O direito tributário vem mostrando aqui para a gente que há necessidade dessa continuidade, dessa perpetuidade, e nós já estamos aqui nesse primeiro online, mas segundo simpósio de direito tributário do Amazonas. Parabéns a todos e sucesso no restante desse evento. Estaremos aqui ansiosamente acompanhando os debates de cada um daqueles que irá certamente contribuir com os demais eventos que temos planejados nos demais painéis. Volto a palavra a você, meu amigo. Muito obrigado, doutor Anderson, pelas palavras. Dando continuidade, conferimos também a nossa homenagem às comissões parceiras que nos ajudaram a realizar esse segundo simpósio de direito tributário. Quero parabenizar aqui algumas pessoas, doutor Vanilton Bezerra, em nome da Comissão de Direito Ambiental, doutor Carlos Alberto, em nome da Comissão de Direito Constitucional, doutora Érica, em nome da Comissão da Zona Franca, doutora Glaucia Soares, em nome da Comissão da Mulher Advogada, o doutor Rama Cris, em nome da Comissão de Aperfeiçoamento Profissional, doutora Thalita Lindoso, em nome da Comissão OAB Universitária, e a doutora Adriane Magalhães, em nome da Procuradoria de Prerrogativas. Muito obrigado. Sintam-se abraçados por todos da CDT e obrigado pelo apoio também. Sem vocês, acredito que seria mais difícil realizar esse segundo simpósio de direito tributário. Quero também registrar os nossos agradecimentos, também já convido a presidente do CRM Amazonas para dar suas palavras iniciais e agradecer o apoio também por nos ajudar a realizar esse grande evento que nós estamos realizando hoje. Doutora Joseni, se encontra? Ela vai entrar ao vivo. Doutora Joseni. É uma homenagem da OAB para o CRC. Tirar o fone? Bom dia. Tudo bom, doutora? A palavra é sua. Bom dia, estão me ouvindo? Perfeitamente. Não, tirei o som. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo, doutora. Estão ouvindo? Bom dia, obrigado a presença de todos. Agradecer aí o convite para participar desse segundo simplório da reforma tributária e do acompanhamento tributário da OAB. Nós estamos aqui justamente no Conselho Regional de Contabilidade. Obrigado pela presença, pelo convite e parabenizar a OAB pela essa demonstração, né, de cuidados com a nossa parte tributária, com a parte ambiental. É muito importante o que vocês estão fazendo e propondo, né, para a nossa sociedade. Nós estamos aqui, como Conselho Regional de Contabilidade, para apoiar. Bom dia a todos. E sucesso aí no simpósio. Obrigado, doutora. E, por fim, declaramos aberto, né, o nosso segundo simpósio de direito tributário da OAB Amazonas. E os próximos painéis serão realizados a partir das 15 horas, horário de Brasília. E o acesso será pelo Simpla. Vamos ter diversos temas de suma importância. Abordamos alguns aqui de forma bem superficial, mas no período da tarde, no decorrer dos próximos dias, vamos abordar esses assuntos com mais riqueza de detalhes. E quero agradecer a presença de todos, agradecer imensamente o apoio que recebemos dos nossos parceiros e aguardo vocês no período da tarde, tá bom? Muito obrigado, gente. Encerro aqui essa nossa abertura do nosso segundo simpósio de direito tributário. Obrigado, gente. Bom dia e bom almoço a todos. Obrigado.